Amados amigos e irmãos da nossa igreja, nossa família memorial, nesses momentos de reclusão, nesse momento de se recolher, né, obedecendo aí direcionamento das nossas autoridades, isso é bíblico, né? A Bíblia diz que as nossas autoridades foram constituídas por Deus, portanto, devemos nos submeter a elas, né? Mas é um momento que nós podemos também aproveitar para fazer aquilo que nós precisamos fazer, independente de estarmos reclusos ou não, que é buscarmos ao Senhor, nos aproximarmos dele em oração, meditação da sua palavra, e como nos foi pedido, para que comentássemos a lição da sala dos jovens. Eu quero aqui fazer isso com muita alegria e também com grande satisfação de falar a cada um de vocês neste período de reclusão de quarentena. A nossa lição de número 12 tem como título Código de Ética de Jesus. E o texto áureo está em Mateus capítulo 7, versículo 12, diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Meus irmãos, nós vivemos hoje num período em que a palavra da moda é a empatia. E o que é empatia? Né? De forma bem objetiva, é se colocar no lugar do outro. E a respeito disso, a Bíblia ela está bem à frente do nosso conceito hoje de se colocar no lugar do outro. O versículo que nós acabamos de ler é justamente o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, isso há mais de 2000 anos atrás, né? Os mandamentos, amai o teu próximo como a ti mesmo, é se colocar no lugar do outro, é sentir aquilo que o outro sente. Há uma frase que diz que o endereço mais difícil de chegarmos é se colocar no lugar do outro, no lugar da pessoa, do nosso próximo. E o versículo que nós trazemos aqui, que o comentarista traz para a nossa meditação, é: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós. Então é se colocar no lugar do outro. E esse é o código de ética de Jesus. Sempre olhar para o próximo, olhar a necessidade do próximo. E quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós mudamos muitas vezes o nosso conceito. Nós mudamos a nossa forma de pensar, né? Quando eu me coloco no lugar do outro, talvez eu não tome atitudes que talvez me prejudicaria, assim como a minha atitude pode prejudicar o outro, né? E é uma coisa que muda muitas vezes as nossas atitudes, é quando nós falamos: se eu estivesse no lugar dele, será que eu aceitaria isso que eu estou fazendo? Será que eu gostaria? Será que isso me traria alegria, me traria satisfação? Então, se colocar no lugar do outro muitas vezes é difícil, mas nos leva a mudar as nossas atitudes. É amar o próximo, é se colocar no lugar do outro, né? E é um velho ditado que muitas vezes nós ignoramos, não sei de quem é o autor dessa frase, mas diz que ninguém joga lama no outro sem sujar as próprias mãos. Então, quando eu vou falar do outro, né, eu preciso me colocar no lugar. E se essa pessoa estivesse fazendo isso, o que eu estou fazendo, fosse comigo, eu gostaria, né? Me lembro de uma meditação que a irmã Laís trouxe algumas quintas-feiras atrás, e ela diz: será que se o nosso semelhante, a pessoa de quem nós falamos, estivesse na nossa frente, a gente falaria tudo aquilo que a gente fala dele? Então, esse é o código de ética de Jesus. Muitas vezes pode parecer difícil, mas o que nos fascina no Evangelho é que Jesus nos convida a uma mudança de vida.
O Evangelho, ele não é uma verdade de conveniência, ele é uma verdade única. Passam-se os tempos, passam-se as épocas, passam-se as fases, mas o Evangelho do Senhor Jesus, a ética do Senhor Jesus, ela permanece. E vindo do Senhor, ela é perfeita. Então nós temos aqui a oportunidade de ressaltar aqui as necessidades de, dentro da ética ensinada pelo Senhor, de dar privacidade às nossas disciplinas espirituais e também olhar aquilo que nós temos como prática diária na vida cristã, como sendo algo ético, né? O texto bíblico, você pode ler na sua casa, retrata o Sermão da Montanha, está em Mateus capítulo 6, uma continuação, né? Uma parte do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 8, e do versículo 14 ao 18. Aí Jesus fala a respeito das nossas orações, dos nossos jejuns e das nossas obras de caridade. E ele fala a respeito da publicidade disso, quando nós devemos dar ou não a publicidade. E aqui Jesus, ele nos convida a termos essa prática, oração, jejum e fazermos as nossas obras de caridade. Mas ao mesmo tempo que ele nos convida a fazer isso, ele não aconselha, ou melhor, ele nos direciona a não tornar isso público. E por que Jesus faz isso? A própria passagem, a própria Bíblia, ela explica que quando nós fazemos isso diante dos homens, na tentativa de ter um louvor, um reconhecimento, né, uma glória daqueles que estão ao nosso redor, aí nós anulamos aquilo que nós podemos receber do nosso Pai Celestial. Quando eu faço para que meu irmão veja e venha me elogiar, a Bíblia diz que eu já estou recebendo o louvor daquilo que eu estou fazendo. E quando nós comparamos aquilo que o homem pode nos dar e aquilo que Deus pode nos dar, é necessário entendermos que aquilo que Deus pode nos dar é muito melhor do que o homem pode nos dar, do que as pessoas podem nos dar, o reconhecimento humano, né? E para alguns de nós temos pessoas que não têm esse reconhecimento, e nós não devemos pautar a nossa vida no reconhecimento humano, porque muitas vezes esse reconhecimento humano nos trará um sentimento de vanglória, um sentimento de orgulho. Mas quando nós temos o reconhecimento do nosso Pai Celestial, Ele nos traz bênção e traz na medida em que nós precisamos. Um louvor de alguém, de uma pessoa, isso fica em meras palavras. Mas a bênção de Deus, como galardão daqueles que estão fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, aquilo que Ele nos orientou para fazer, é incomparavelmente melhor, né? Então, que a gente possa, nessa lição, entender e ressignificar aquilo que nós estamos fazendo. Se eu estou orando, eu oro com qual intenção? Se eu estou jejuando, se eu estou fazendo caridade, qual é a minha intenção? E muitas vezes nós precisamos nos alinhar ao conselho de Jesus, porque Jesus, na verdade, ele trouxe naquele momento ali um alerta, uma advertência, para que isso deixasse de ser meros rituais. Quando a caridade, quando a oração, quando o jejum se transforma em dogmas religiosos, rituais religiosos, nós temos que deixar isso de lado, né? Em Isaías, a palavra de Deus, o próprio Deus fala assim: olha, eu não estou aceitando o jejum que vocês estão fazendo, porque vocês estão fazendo para que isso lhes traga proveito próprio. O jejum é para que nós nos aproximemos de Deus. Eu vou jejuar para que eu tenha uma casa melhor, eu vou jejuar para que eu tenha um carro melhor, eu vou jejuar para que eu tenha um emprego melhor. Não. Eu vou orar por conta dessas demandas? Não. É claro que a Bíblia diz que todos os nossos pedidos, tudo aquilo que nós precisamos deve estar diante de Deus,
mas eu devo orar sim, eu devo jejuar sim, para que eu possa conhecer a vontade de Deus na minha vida, para que eu possa conhecer o propósito dele, para que eu possa conhecer aquilo que eu preciso deixar de lado, aquilo que eu preciso mudar. E a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. Então aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso crescer, aquilo que eu preciso avançar, isso sim vai ser o objetivo do meu jejum, da minha oração, do meu propósito. E a Bíblia sabe que, nós sabemos que a Bíblia diz que tudo que nós precisamos, o nosso Pai Celestial, a seu tempo, nos dará. Então não é pela publicidade das nossas obras, pelo louvor dos homens que nós vamos alcançar alguma coisa. O reconhecimento humano ele é muito pouco, ele é muito pequeno diante daquilo que nós podemos ter e receber com o reconhecimento de Deus. Então, caminhando para o encerramento aqui, para essa rápida meditação, que tesouro é esse que Jesus se refere quando ele fala a não guardarmos, a não termos o nosso foco no tesouro, né? A Bíblia diz que aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Creio que Jesus não esteja falando puramente de tesouros materiais, de dinheiro, de riquezas materiais. Ele está falando de tudo. Qual é a minha riqueza hoje? Aquilo que eu tenho como mais importante, como o centro da minha vida, o meu objetivo, aquilo que me impulsiona a cada dia. O que tem te impulsionado a cada dia? Você levanta de manhã, você levanta qual sentido? O que você pretende naquele dia? Qual o seu maior objetivo naquele dia? Ali? Então, o que impulsiona o seu dia? O que impulsiona o seu dia é justamente a riqueza que move o seu coração. O que impulsiona a sua vida é a riqueza que move o seu coração. Então, para finalizar, que nós possamos a cada dia nos deixar ser influenciado pelas riquezas celestiais, pelo aquilo que é valor celestial, e que nós possamos nos deixar ser moldados pelo Senhor, sabendo que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós recebemos, não é por mérito próprio. Tudo aquilo que nós temos veio das mãos do Senhor para as nossas vidas. Ah, você batalhou, você se esforçou, sim, mas a bênção de Deus está sobre a sua vida. Quantos se esforçaram mais do que você? Quantos batalharam mais do que você? Mas tudo que você tem, tudo que você alcançou, seja dado honras e glórias ao nome do nosso Pai Celestial. Eu gosto muito de uma frase que a gente vê hoje nas redes sociais, nunca foi sorte, foi Deus. E essa é uma grande verdade. Muitas vezes a pessoa fala, eu tive sorte, eu tive resultado do meu esforço. Claro, o Senhor ele sempre nos convida a sermos abençoados mediante uma atitude nossa, mas não que isso seja uma exclusividade dos nossos esforços. Sabemos que o nosso esforço é abençoado pelo Senhor. Muitos queriam ter a bênção que você tem. Então, jamais esqueça-se de agradecer ao Senhor. No livro de Provérbios tem um versículo que diz: confia ao Senhor, todos os teus planos e os teus projetos serão estabelecidos. Por quê? Porque é nele que nós temos a garantia de sucesso perfeito. Que o Senhor vos abençoe. Eles faça prosperar cada dia mais e mais, crescendo em graça e conhecimento, e seja a bênção do Senhor sobre vocês. Amém. Deus vos abençoe.